A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu quero trazer uma mensagem para você, uma mensagem de reflexão, para te fortalecer nesse momento de tempestade que você pode estar vivendo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Tânia Honorato, sou casada, tenho 2 filhos, um menino e uma menina. Eu sou analista de tecnologia da informação por formação, mas por opção. Hoje em dia eu cuido do meu lar, da minha casa, da minha família e moro aqui em Portugal. Então vou falar com vocês um pouquinho sobre como agir no meio da tempestade. Lembre-se sempre que na tempestade Deus está conosco em todos os momentos. Então eu separei aqui 4 tópicos para falar com vocês, tá bom? Com relação a tempestades, todo mundo passa por tempestade. Não é coisa para só alguns passarem, né? Deus traz essas tempestades nas nossas vidas para nos fazer crescer, para nos fazer, para nos moldar. Então, sempre agradeça. É difícil, eu sei. Agradeça no meio dessa tempestade, porque Deus vai te honrar. Na tempestade, lembre-se sempre de orar. Orar e agradecer. Tem aqui uma palavra que diz em Mateus 8:26, que diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. Mesmo Jesus estando no barco com os discípulos, eles não ficaram isentos da tempestade, né? Eles estavam preocupados, Jesus estava dormindo, né? Mas eles ficaram nervosos, ansiosos, né? E até acordaram Jesus, dizendo assim: o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Essa tempestade vai nos consumir, nós vamos virar, né? Esse barco vai virar. E Jesus, homens de pequena fé, como vocês não, assim, tipo assim, vocês não estão confiando que eu estou aqui no barco com vocês? E ele repreendeu o vento e o mar e tudo se acalmou. Então, isso tudo é para nós lembrarmos que Jesus está sempre no nosso barco, independente da tempestade. Com tempestade, sem tempestade, ele está sempre do nosso lado. Então, eu quero trazer para você aqui o primeiro tópico, que é o seguinte: o refúgio seguro está em Deus. Então, Deus é o nosso refúgio. Nós podemos descansar debaixo da sombra das suas asas, da sua poderosa mão, porque debaixo da poderosa mão de Deus nós estamos protegidos. A tempestade vai estar forte lá fora, raios, trovões, relâmpagos, mas debaixo da sua proteção nós estaremos seguros. E nós temos que sempre nos lembrar, né, que não vamos viver com ausência de tempestades. Sempre vai ter alguma coisa pra gente, é como se fosse um empurrãozinho, sabe? Nós temos que ter sempre alguma coisa pra gente poder orar mais, pedir mais, agradecer mais. Então essas coisas acontecem realmente para nos colocar no caminho, no prumo. E tem uma palavra que diz, Isaías 25:4, diz o seguinte: porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. E também em Salmo 91:1 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, esses versículos nos lembram da presença de Deus sempre no meio da tempestade. Pode estar acontecendo, sabe, a maior tempestade lá fora, mas debaixo da poderosa mão de Deus, debaixo da sombra das tuas asas, nós estamos seguros. E também aqui em Salmo 103:19 diz o seguinte: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então, Deus não perdeu o controle de nada. Deus tem o controle todinho nas suas mãos. Então, tudo que está acontecendo na sua vida ou na minha vida, Ele tem o controle. Então, assim, é mais uma coisa para a gente, né, ficar atento, ficar alerta, né, porque uma vida sem alguma coisa que não vai nos sacudir não é uma vida parada, não tem sentido, né? Tudo tem um propósito na nossa vida, né? Então, essa tempestade não vai te consumir, seu barco não vai virar. O ponto número 2
O livramento vem do alto. O nosso livramento vem do alto, vem dos céus, vem de Deus. A palavra diz aqui em Salmo 107, do 28 ao 29, o seguinte: Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Fez cessar a tormenta e acalmaram-se as ondas. Então, o mesmo Deus que acalmou o mar lá atrás, ele vai acalmar o mar agora. Ele é fiel, ele é poderoso, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, ele faz tudo que ele fez no passado, ele ainda faz agora, no presente, e vai fazer no futuro. Então, o que está dizendo aqui em Lucas 8, 24 e 25, também fala assim: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se ele, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e se fez bonança. Então, nós podemos crer aqui que Jesus comanda o nosso barco. Pode ter certeza. Aos nossos olhos humanos, a gente não consegue enxergar à frente, ao longe. Mas Deus consegue. E Jesus, né, ele está sempre nos guardando, nos livrando, está fazendo, né, com que as coisas aconteçam por trás dos bastidores. E a gente não sabe, a gente não consegue enxergar isso. Depois é que a gente vai começar, né, a lembrar, olha, uma coisa começa a encaixar com a outra, as peças do quebra-cabeça começam a se montar. Então, a gente sempre tem que lembrar, tá passando por uma tempestade agora? Acalme-se. O vento vai passar, o mar vai se acalmar, porque Jesus está no seu barco. E o ponto número 4 é o que eu quero dizer para você, que temos que ter esperança, né, em meio à tempestade. Temos que ter fé e esperança. A palavra diz em Salmo 57:1 o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, porque em ti a minha alma confia. Sim, à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Então, Deus não promete que nós não teremos tempestades, mas Ele promete que conosco Ele está sempre nos guardando, nos protegendo, e Ele vai nos livrar de cada uma dessas tempestades, tá bom? Eu quero deixar aqui mais um versículo para você, que está em João 16:33, que diz o seguinte: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se até Jesus teve aflições e ele venceu o mundo, nós também vamos vencer. Temos que ter fé e coragem para enfrentar os dias maus que eles vêm. Não tem como não fugir. Não tem como fugir. Os dias maus vêm e essa tempestade não está aí para te assolar, para te deixar caído no chão, não. Vamos nos levantar. E eu quero deixar aqui uma atividade prática para você, tá bom? Você vai declarar a sua fé. Você vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever isso aqui que eu vou falar para vocês, ó. Mesmo em meio à tempestade, eu descanso porque Deus está comigo. Você vai guardar isso dentro de uma sua Bíblia ou de algum livro que você gosta, algum lugar que você esteja sempre vendo. E toda vez que você se sentir triste em meio a essa tempestade, você vai pegar essa frase e você vai ler em voz alta. Até o seu medo passar, até essa sua angústia passar. E vai passar, você pode ter certeza. Depois você vai escrever aqui nos comentários. Então, foram esses 4 pontos que eu queria trazer aqui para vocês, que durante a tempestade você tem que lembrar que não precisa ter medo, que o seu refúgio seguro está em Deus, que o seu livramento vem do alto e que você tem que ter fé e esperança em meio à tempestade. Não se esqueça disso, tá bem? Se essa palavra tocou o seu coração, comenta, curta, compartilha essa mensagem com outra pessoa que também precise ouvir, que esteja passando por uma tempestade na vida. E escreva aqui nos comentários: eu confio em Deus mesmo dentro de uma tempestade. E creia sempre, dentro da tempestade, Ele vai te livrar, Ele vai te proteger e vai te salvar, tá bem? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.